A nossa entrevistada já está conosco. Fernanda Manhota, professora de Relações Internacionais da FAAP, para tratar com a gente aqui, com ouvintes da Bandeirantes, a respeito da Convenção Republicana, com Donald Trump já chegando ali em seu estilo peculiar, né? Espetacular, ou seja, já fazendo espetáculo. Mas no final das contas, professora Fernanda, boa tarde, antes de mais nada. O Trump dizendo a mesmíssima coisa que disse o Biden, ou seja, ambos insistem na ideia de que esta é a mais importante eleição da história dos Estados Unidos. Aí, obviamente, uma notória tentativa de exagerar, né? Porque já tivemos eleições mais importantes em momentos cruciais, mas de fato essa ela tem um tom bem diferente das anteriores, de todas as outras, né? Porque parece um embate ideológico, o Biden falando em risco à democracia se o Trump for reeleito, o Trump dizendo que o Biden levaria os Estados Unidos numa direção horrível, em direção à escuridão. Exageros à parte, o que a senhora vê em jogo nessa disputa Biden e Trump? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. De fato, né? Cada candidato sempre acha que a sua eleição é a mais importante da história. Isso faz parte da estratégia de criar um senso de urgência, de mobilizar o eleitorado. Até porque, como todos sabem, nos Estados Unidos a eleição não envolve um voto obrigatório, né? Então é preciso energizar as bases e convencer as pessoas de que elas têm razão suficiente para votar. Essa vai ser uma eleição marcada pela antagonização de posições, como você disse, já vem nessa toada desde 2016, e nós temos um país absolutamente polarizado, né? Então as candidaturas refletem essa polarização. Do lado democrata, Joe Biden já deixou claro na semana passada, durante a Convenção Nacional Democrata, que vai surfar na onda da pandemia, vai bater na tecla de que o presidente Trump fez uma má governança da crise do coronavírus e que ele precisa agora reerguer, sobretudo em termos econômicos, o país, né? Então, a narrativa econômica e no contexto da crise vai ser a aposta do Joe Biden. E o presidente Trump, claro, vai insistir na ideia de que não cometeu nenhum erro grave, de que até a crise do coronavírus a economia ia bem, de que ele está implementando uma agenda que é do interesse dos americanos e, claro, vai fazer isso num contexto em que ele precisa amedrontar o eleitorado sobre o seu opositor. Então, deve apostar numa narrativa de que Joe Biden e Kamala Harris representam uma guinada à esquerda ou coisa do tipo. Então, é mais ou menos isso que a gente pode esperar agora essa semana e ao longo dos próximos meses. É interessante que o Biden, e na verdade todo mundo que discursou na Convenção Democrata, falou muito mais do Trump do que do próprio Biden, né? E o Trump, na sua participação, ele falou muito mais do Biden do que de si mesmo. Não foi, nenhum dos dois disse eu farei, mas ambos disseram ele fará se eleito, então não pode ser eleito. Agora, havia uma vantagem que as pesquisas mostravam do Biden, chegou a 8 pontos em algumas pesquisas mais relevantes, e claro, com a convenção, geralmente você tem todo aquele barulho, apesar da excepcionalidade deste ano, né, tudo virtual, mas geralmente há um crescimento. A convenção leva ao crescimento na pontuação daquele candidato. Esses dias de convenção republicana podem fazer o Trump recuperar terreno? Olha, eu diria que o impacto da convenção, ele é residual, ele reflete pontualmente o ânimo do eleitorado, mas ele nunca foi e nem é decisivo. Ele não reflete efetivamente a capacidade de mobilização da opinião pública de um eleitorado. Até porque quem costuma acompanhar mais de perto a convenção são os eleitores mais afeitos aos partidos, né? O tipo de evento que não necessariamente captura. O que vai buscar capturar indeciso vem agora com o decorrer da campanha nos próximos meses. Em geral, quem é democrata já tem predisposição a votar no Biden, ou pelo menos contra o Trump, e a mesma coisa para os republicanos. O que a gente tem percebido em termos de pesquisa, isso sim é relevante, tem a ver com a própria crise do coronavírus. Então, num primeiro momento, verificou-se um aumento de predisposição de voto ao Joe Biden,
no contexto em que o Trump estava sendo muito criticado pela sua paralisia, pela demora na tomada de decisão, pelo número de mortes, pelo aumento da fila do seguro-desemprego e por aí vai. Depois houve uma diminuição dessa vantagem, o Trump recuperou um pouco desses eleitores, ou pelo menos da opinião pública que reflete esses eleitores, na medida em que houve o chamado Corona Voucher nos Estados Unidos. Então, tanto a questão do desemprego começou a dar uma leve melhorada com a abertura do comércio em alguns estados, como também o auxílio emergencial liberado lá, né, trilionário, acabou arrefecendo um pouco os ânimos. Então, eu diria que o resultado da economia e a própria questão da vacina, né, eventualmente aí nos próximos meses, decide muito mais para que lado vai o eleitorado do que efetivamente a convenção. Professora, professora Fernanda Magnota, só que agora, diferente de outras oportunidades, Donald Trump está atrás, né? E tudo bem, na outra eleição também estava atrás e virou do jeito que virou e acabou conquistando a vitória para o Partido Republicano. Agora, ele está atrás nas pesquisas, algo que não se imaginava, tendo um adversário que para muitos analistas da política americana, Joe Biden talvez não tivesse o punch, a força para enfrentar Donald Trump. Só que aí aconteceu tudo isso que a gente já está sabendo. Qual é o calcanhar de Aquiles de Joe Biden? É o embate tete a tete com o Trump? Esse pode ser o grande problema? Não, o grande problema para o Joe Biden é comparecimento, como para todos os candidatos e particularmente para os democratas a várias eleições. Ele precisa conseguir criar coesão interna dentro do partido para angariar os apoios das diferentes alas, as alas mais progressistas, a ala mais moderada da qual ele é parte, a ala até mesmo mais conservadora. Ele tem que conseguir a aproximação, como já tem tentado fazer, com republicanos insatisfeitos com o governo Trump e mobilizar todos esses grupos para que esses grupos energizem o seu próprio eleitorado, as suas bases, e convençam esse pessoal a votar, seja pelo correio, seja presencialmente. Porque o problema, historicamente, dos democratas é que o eleitorado democrata tem sido menos fiel do que o eleitorado republicano. O eleitorado republicano, e particularmente trumpista, ele tende a comparecer mais à eleição do que os democratas. Então, nos Estados Unidos, essas pesquisas nacionais de intenção de voto, elas não representam nada na prática. Elas são apenas um concurso de popularidade, né? Em outras eleições do passado, você pode ganhar em termos nacionais, ser considerado o vencedor do país e ainda assim perder as eleições no colégio eleitoral. É preciso ganhar e ganhar nos lugares certos. O presidente Trump, em 2016, né, fez esse esforço de focar nos estados que poderiam representar uma vitória no colégio eleitoral e trabalhar estratégias que comunicassem com aquele eleitorado. Então, eu diria que hoje o calcanhar de Aquiles do Joe Biden é criar uma coesão num partido super fragmentado e encontrar uma comunicação política que convença esses eleitores da urgência de sair de casa para votar. Esse é o desafio número 1 do partido. Agora, talvez nunca tenha havido um momento de... há uma motivação, pelo menos você não entende que há uma motivação acima da média, porque a questão racial, o coronavírus, Estados Unidos liderança mundial no número de mortes na pandemia, isso tudo serviu de alguma forma, claro, para a pesquisa mostrou, mas como você diz, mostra um retrato só daquele momento, mas isso tudo não serviu para provocar entre democratas uma união em torno de Joe Biden? Falta muito ainda? Olha, serviu e num primeiro momento acho que os democratas aproveitaram essa oportunidade, né? Se nós estivéssemos tendo essa conversa há vários meses atrás, no início do ano, a maioria dos analistas diria que a chance de reeleição do Trump era muito alta porque o Trump surfava numa boa onda econômica, pleno emprego, não tinha cometido nenhum erro estratégico grave em política externa que tivesse incorrido em uma nova guerra ou coisas do tipo. O presidente Trump tinha sido absolvido em relação ao impeachment, né? Então, tudo dava a entender que o presidente Trump chegava muito forte. Com o vírus, nós todos reparamos como ele foi afetado e como o próprio eleitorado reagiu muito mal a isso. Então, os democratas tiveram aí um fator exógeno, um fator que veio de fora e que forçou essa coesão. Eles aproveitaram no sentido de que eles perceberam essa oportunidade
que tem tentado capitalizar em cima disso. Eles estão falando que o Joe Biden era o vice-presidente do Obama, responsável pelo plano econômico que ajudou a recuperar os Estados Unidos depois da crise de 2008. Ele foi um dos principais atores na costura do projeto do Obamacare, né, que tinha a ver justamente com o sistema de saúde, que é um ponto sensível agora na crise. Eles escolheram a Kamala Harris como vice, tentando justamente se aproximar da ala mais progressista e também surfar na onda dos protestos e da questão racial. Então, eles estão fazendo a lição de casa, mas ainda tem chão pela frente, né? O presidente Trump, ele é muito agressivo na campanha e ele não vai ceder, podem ter certeza que vai ser uma campanha cheia de emoções. Agora, o trumpismo não é um fenômeno genuinamente republicano, né? O Trump já foi do Partido Democrata, tanto que a velha guarda do Partido Republicano demonstra crescente desaprovação a atitudes e palavras do Trump, ao estilo do Trump, etc. E no Partido Democrata, por sua vez, o Biden, se ele ainda é um representante do Partido Democrata pós-Roosevelt, né, aquela ala moderada, dos tempos de Jimmy Carter, etc., por outro lado, há um grupo que vai crescendo, ou vários grupos que crescem e formam um conjunto dentro do Partido Democrata e que também não tem uma ligação histórica com a origem do partido. E a Kamala Harris parece representar isso. O Trump claramente tenta mostrar o Partido Democrata como o partido que tem Kamala Harris como sua porta-voz e como eventual e provável candidata a presidente em 2024, se o Biden for eleito, já que ele não vai tentar reeleição até pela idade. São dois partidos em franca mudança, em franco processo de mudança, na sua opinião? Sim, sem dúvida. Os partidos, eles são organismos vivos, né? E como organismos, eles vão se alterando, se ressignificando com o tempo. Quem diria, né, que em algum momento da história o próprio presidente Lincoln seria partidário do que ele era partidário, né? Então, hoje, para nós, o que significa ser republicano ou democrata, com certeza não tem nada a ver com o que os próprios pais fundadores lá na origem tinham concebido. E é normal que seja assim, né? Os tempos mudam, as circunstâncias mudam, as lideranças também mudam. O Partido Democrata e o Republicano também, os dois, eles têm tido uma dificuldade ao longo das últimas décadas, eu diria, de criar novas lideranças, né? E talvez agora nós estejamos diante de uma nova leva, né, que não vai representar necessariamente a base, o establishment desses partidos, sobretudo no caso democrata, mas que de alguma maneira ajudam a conectar com um eleitorado que também mudou. Os Estados Unidos, em termos demográficos, né, têm se transformado de forma significativa, têm se transformado em termos religiosos, têm se transformado em termos étnicos, têm se transformado em termos socioeconômicos, e isso reflete também as estruturas de representação. Então, seria estranho pensar que os partidos fossem estáticos em uma sociedade que enfrenta um pleno movimento de mudanças, né? Acho que isso é esperado. Em relação às candidaturas, sem dúvida que os líderes, né, aqueles que estão diante do desafio de se fazer eleito, vão mobilizar as narrativas que os convêm. Os democratas vão acusar o Trump de ser um autoritário, vão falar sobre isso em democracia, assim como o Trump vai olhar para os democratas e vai tentar reduzi-los a essa imagem de uma esquerda socialista delirante. A gente sabe que, no limite, é muito improvável que esses dois cenários sejam verdade. Eles são mais produtos de narrativas interessadas do que efetivamente um retrato da vida, né? E o presidente Trump, em particular, como você bem lembrou, ele foi aceito pelos republicanos quase que por conveniência, né? No final do dia, os republicanos reconheceram lá em 2016 que era com o Trump a chance deles de retomar a Casa Branca. Então, embarcaram no trumpismo por conveniência. Nenhum de nós, desde então, está convencido de que o Trump fala pelos republicanos. Agora, é o que tem para hoje, os republicanos entenderam isso e estão pegando carona nessa narrativa. Fernanda Magnota, professora de Relações Internacionais da FAAP. Professora Fernanda, vamos nos falar outras tantas vezes, porque a briga está só começando, até as eleições tem um tempo. Agradeço a sua participação, até uma próxima.
Eu que agradeço, sem dúvida vai passar muita água por baixo dessa ponte. É sempre um enorme prazer falar com vocês da Band. Um ótimo dia, excelente semana para todos vocês. Valeu, até mais.